Bom, a notícia que a gente vai comentar um pouco, daí a gente faz os desdobramentos, é que houve uma decisão do Alexandre de Moraes, pode colocar na tela para a gente ler essa decisão, decisão do Alexandre de Moraes, no sentido de proibir a visitação do Flávio Bolsonaro ao seu pai, Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é um presente, porque isso reacende essa mitologia, que no fundo é uma mitologia, defendida pelos bolsonaristas, que existe uma grande luta contra o Alexandre de Moraes, que eles estão fazendo e acontecendo, que tem uma guerra. A gente sabe que essa narrativa de que é essa grande luta é uma das coisas que faz os bolsonaristas se mobilizarem, isso engaja eles, e o Moraes acabou de dar essa desculpa para todos. Então vamos lá. Moraes suspende visitas de Flávio Jair Bolsonaro por 90 dias e dá 48 horas para ex-presidente explicar se sabia divulgação de carta. Só para contextualizar isso aí, o Alexandre de Moraes, ele está entendendo que esta carta do Bolsonaro, vocês devem ter visto isso, né? O Flávio apresentou uma carta escrita do próprio punho. Não tinha, não. Apresentou uma carta escrita do próprio punho do Jair Bolsonaro e está agora insistindo as pessoas. Não, mas o que interessa é a carta, porque na carta ele diz que eu sou o candidato, o líder falou, porque vocês têm que ouvir o líder. Ou seja, é um grande esforço de vencer os problemas da campanha dele mediante o apelo à autoridade do pai. Então, ele está apelando à autoridade do pai desesperadamente, porque a campanha dele está cheia de problemas. Hoje mesmo teve uma notícia, mais uma notícia de problema na campanha. O Partido Republicanos, que é um dos principais esteios do Centrão brasileiro, disse que não vai, através de uma nota, que vai se manter neutro em relação ao primeiro turno da campanha, o que é particularmente complicado para o Flávio Bolsonaro, mas é isso que está em jogo. E aí eu vou continuar a ler a notícia. Pode colocar aí, por favor. Não tá aparecendo para mim. Vamos lá. Com a decisão, Flávio e Bolsonaro não poderão se ver até meados... Isso é interessante, né? Com a decisão, Flávio e Bolsonaro. Era para ser Flávio e Jair. Mas... Você vê que todas as vezes que eu vou comentar alguma coisa de notícia do jornalismo, eu tenho que corrigir os jornalistas. Os jornalistas absolutamente não sabem mais escrever. Não poderão se ver até meados de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4. Moraes considerou que a postagem foi desvio de finalidade do direito de visita. Ok, pode baixar aí um pouquinho. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta segunda-feira suspender durante 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, seu pai que com prisão domiciliar. Moraes considerou que a leitura por Flávio Bolsonaro de uma carta do pai durante uma transmissão em rede social no sábado desrespeitou a decisão que proibiu o ex-presidente de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros e que... Pode baixar? Vai lá. A divulgação do vídeo caracterizou desvio de finalidade do direito de visita. Com a decisão, Flávio e Bolsonaro não poderão se ver até meados de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o dia 4. Considerando a data de decisão, a proibição vale até o dia 11 de outubro. Além disso, Moraes determinou um prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se ele tinha ciência de que a carta seria divulgada nas redes sociais. Pode baixar, isso aqui não é importante, a divulgação de vídeo, etc. Carta de Bolsonaro, pode baixar. Baixando, falando sobre a carta. Parei. A divulgação da carta de Bolsonaro gerou reação da oposição e até de aliados, e motivou o PT a ingressar com uma representação no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro sob o argumento de que ele teria desrespeitado medidas cautelares impostas pelo STF. O que, só um parêntese, se isso acontecer, é o segundo presente que eles vão dar, mas beleza. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde novembro do ano passado, ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses, etc, etc, etc. Enfim, eu quero saber aí da tua opinião, Carlos, sobre isso e quais são as implicações, se é que há implicações, para a eleição. Você está acompanhando a eleição nacional? Em que nível aí de atenção? Ou você está mais focado nas coisas de Minas? Cara, eu tô tentando focar em tudo um pouco, né? É difícil, nunca dá pra focar em tudo, assim, mas na medida do possível eu tô olhando aí pra essas notícias envolvendo a campanha do Flávio. Eu vou te falar, eu nem sei se essa questão aí, ela é um presente tão certo assim do Xandão pro Flávio. Isso, inclusive, porque o Xandão, ele não é bobo, né? Ele é um cara que tem
uma gana e um desejo muito forte pelo poder, assim, né? Um desses caras de muito ímpeto, o que não é necessariamente um elogio, né? Porque, evidentemente, ele usa esse ímpeto para um projeto personalista, um projeto corrupto e que não faz bem nenhum pro Brasil, mas ele não é burro, sacou? E assim, é diferente, por exemplo, do caso do Gilmar Mendes com o Zema, em que eu desconfio que existia algum joguete ali entre eles, em que sempre que o Zema ele tinha mais uma pesquisa que mostrava ele caindo nas intenções de voto, o Gilmar ia lá e fazia algum absurdo, e aí o Zema logo na sequência já ia lá o Gilmar ele fazia assistência para o Zema fazer o gol e postar algum vídeo de Muppets na rede social para poder criticar a decisão do Gilmar. No caso do Alexandre com o Flávio, eu não acho que seja um negócio desse nível. Acho que a rixa ali é real e o Xandão ele de fato tem a intenção de atrapalhar a candidatura do Flávio. Neste caso específico, se não fosse todo o contexto familiar da família Bolsonaro, em que já existe toda uma confusão dentro da própria base bolsonarista sobre quem é que representa o Jair, as brigas entre Michele, Flávio e tudo mais, aí eu até poderia dizer que realmente isso daí foi um presente do Xandão para o Flávio. Mas dado o atual contexto, eu acho que isso pode bagunçar mais ainda a questão familiar. Porque assim, o Jair não pode falar diretamente com o Eduardo, porque né, um está nos Estados Unidos, não pode fazer chamada de vídeo, alguma coisa assim. Pelo menos em tese, ele não pode. A Michele, ela pode continuar visitando o Jair. Michele é essa que eu acho que tem um intermédio muito maior com o STF do que o próprio Flávio. Né? Eu acho que o Flávio ele é realmente odiado pelo Xandão. Assim como o Jair é realmente odiado pelo Xandão. Se o Flávio não pode mais ir, quem é que sobra? Vai ser o Carlos Bolsonaro? Vai ser a Michele? Entendeu? Acho que isso é muito ruim, porque o Flávio ele não consegue mais ficar falando pelo pai. Né? Então, assim, evidentemente, né, reacende aquela ideia do Xandão como sendo esse Darth Vader ali, o inimigo dos Bolsonaro e tal. Isso aí é bom para poder mobilizar a base. Mas no atual contexto, assim, é tão frágil essa... ou melhor, não é tão frágil, né? Mas talvez assim, a coisa menos frágil que exista hoje seja justamente essa comunicação do Flávio com o Jair. Mas é a única coisa que não é frágil. Todo o resto é muito frágil. Então ele tira talvez o último alicerce, assim. O fio, né, que mantinha essa candidatura do Flávio, já que o republicano, você bem falou, ele anunciou, agora vão fazer fazem menos de 24 horas, né, que o Republicanos anunciou que não estão apoiando o Flávio, que não teve essas conversas, depois que a mídia começou a falar disso, e aí o Republicanos é o partido do Tarcísio, é o partido da Damares, é o partido para onde provavelmente a Michele iria, se ela saísse do PL, é o partido da Igreja Universal, né, então é o partido de muitos evangélicos, tem saído uma série de notícias nesse sentido, então, cara, a comunicação Flávio-Jair é importantíssima. E aí, assim, não por coincidência, né, é uma comunicação que agora, em tese, está cortada pelos próximos 3 meses. Ou seja, vai terminar exatamente uma semana depois das eleições. Então, isso tem potencial de continuar atrapalhando muito o Flávio, né, para ele poder fazer essa campanha e tal. E assim, é óbvio que é muito... Pô, eu jamais vou chegar aqui para defender o Bolsonaro. Todo mundo que está assistindo essa live sabe que nós aqui somos insuspeitos do fato de que nós não gostamos do Bolsonaro, mas é evidente que o Xandão ele também está sendo muito criativo, né, para dizer o mínimo nessas proibições aí. Na época do Haddad, né, por exemplo, representando o Lula, teve carta do Lula também. Eu tenho inclusive um vídeo aqui, eu vou mandar aí para a Heloísa depois passar, que é eles lendo essa carta, da época que era uma carta do Lula escrita da prisão. Óbvio que naquele momento não tinha essa proibição do Lula se expressar por meio de terceiros nas redes sociais, mas essa própria proibição já é muito esquisita, sabe? O Alexandre tem sido muito criativo, então os direitos do Bolsonaro também não acho que estejam sendo respeitados, sabe? Mas assim, já é uma batalha que trata muito mais de poder do que de direito, e isso aí já faz muito tempo, né? O ponto é o seguinte, haverá uma convenção partidária do PL que vai acontecer para definir a nominata, e isso é final de julho. Isso tem que ser final de julho ou início de agosto, porque esse é o período eleitoral. Esse período eleitoral ele já vai firmar se o Flávio vai ser candidato ou não. Como eu acho que o Flávio vai, a partir do momento que ele for o candidato, ele centrou e ele é o candidato e fim de papo, não tem mais conversa, ele não ter contato com o Bolsonaro vai ser algo que ele vai utilizar no marketing para se dizer prejudicado pelo sistema. Ele vai dizer, pô, não posso falar com meu pai. E eu não acho que a Michele, sinceramente, não acho que a Michele vai ficar na posição, que seria uma posição que ia desgastá-la muito rapidamente. No meio de uma eleição contra o PT atacando
o bolsonarismo o tempo inteiro nas propagandas, a Michelle ficar sendo garotinha de recado para falar mal do candidato que é o Flávio, que está no meio da campanha presidencial, e ser garotinha de, o Jair reclamou aqui do Flávio, o Jair falou isso. Não acho que ela vai se prestar esse papel. Ela perderia muita autoridade se ela fizesse isso. Então, ela ter acesso ao Jair, por mim, não é uma coisa que vai fortalecer a posição dela. Agora, o Flávio não ter acesso ao Jair, porque houve uma decisão do Alexandre de Moraes, que é o grande inimigo, isso é bom para ele. Porque ele vai dizer que ele está sem comunicação com o pai. E ele vai utilizar isso aí para dizer, agora não tem mais o líder não fala mais, agora vocês vão ter que me ouvir. Eu entendo, o Alexandre de Moraes acha que está fazendo uma coisa que vai prejudicar muito a campanha do Flávio, que está deixando a campanha acéfala, que está tirando o vínculo com o Jair. Eu não acho que isso vai ser visto desse jeito pelos patriotas. Acho que os bolsonaristas vão ficar muito indignados com a decisão do Alexandre de Moraes, até porque é uma decisão bem justa. Vão levar essa decisão para um âmbito pessoal e familiar, tipo, os caras são tão miseráveis que eles não deixam o filho falar com o próprio pai, sendo que o pai tá preso de maneira injusta. Que é assim que os bolsonaristas pensam, né? Jair Bolsonaro tá preso de maneira injusta e o sistema tem tanta raiva do Flávio que não tá deixando o Flávio conversar com o próprio pai. Ou seja, toda essa conversa de que o Flávio está com o sistema, isso é mentira. O sistema está perseguindo o Flávio, ele está sendo perseguido. E essa noção de que ele está sendo perseguido e de que estão prejudicando o pai dele e que ele agora não tem mais como conversar e ouvir os conselhos do Jair, do líder, e que ele agora está sozinho. E, ele está sozinho, então ele precisa de você, eleitor, porque agora ele não está com o Jair. Eu acho que isso cala na alma dos bolsonaristas de uma maneira muito profunda.